Olá, amigos. Eu sou João Afonso. Estamos aqui novamente para poder registrar nossos estudos, nossas pesquisas no nosso canal Diretrizes Espíritas. E hoje iremos abordar sobre essa questão o que fazer quando uma criança nos pergunta sobre a morte. Nós fizemos há poucos meses atrás uma palestra online com os amigos lá de Guarapari, no Espírito Santo, e durante a nossa apresentação foi aberta ao público presente e também aos internautas a questão sobre a morte. E uma das pessoas, uma das irmãs, nos perguntou a esse respeito. E nós, na época, respondemos e achamos por bem trazer esse assunto também aqui para o nosso canal, porque ele merece nossa atenção. Tem uma senhora que coordena o hospital infantil lá em São Paulo, em psicologia, a doutora Cristina Borsari, e ela fala sobre essa questão importante, levando em consideração que nós devemos compreender as crianças, né? E nessa busca de compreender as crianças, analisar o seu contexto de idade, o contexto familiar e a sua maturidade para poder falar sobre o assunto. Então, ela coloca que até os 3 anos, a morte para a criança, nessa faixa de idade, é a ausência ou a falta de alguém. Algo que pode ser reversível. Ou seja, a mente dela ainda acredita que aquela pessoa que está faltando naquele momento poderá ressurgir com o tempo. Já até dos 3 até os 7 anos, a morte é vista como ausência de alguém, mas que não volta mais. Ou seja, mudou de figura. Se antes ela achava que voltava, nessa faixa de idade já começa a compreender que a presença física daquela criatura não tem mais retorno. E já a partir dos 7 anos, ela começa a entender a morte de forma diferenciada e entende que é inevitável e que é irreversível. Dessa forma, nós podemos entender que até os 7 anos, a criança vive o luto, vamos dizer assim, de forma fantasiosa. Mas à medida que ela vai desenvolvendo a sua idade, automaticamente ela vai compreendendo melhor isso e na sua socialização com outras crianças, outras pessoas, ela começa então a ver o mundo de forma diferenciada. É aí então que nós devemos ter atenção. Nesse momento então, nós não podemos fugir do diálogo. Quando ela nos questionar sobre a morte, a gente não pode fugir do diálogo e tampouco mentir. Nós temos que ser claros nas nossas colocações. E quando eu coloco aqui mentir, fica bem caracterizado. A gente não deve nunca mentir para as crianças. Nunca. Em particular aqui sobre a morte. E aqui embaixo, nessa imagem, simbolizando a morte, nós temos que colocar um basta nisso. Passamos a entender que é necessário incorporar essa ideia de morte no nosso cotidiano e encará-la de forma real, lúcida, consciente, ainda mais nós que somos espíritas. Daí, então, é necessário nós aprender a dialogar com essas crianças e ajudá-la, né, a entender melhor essa vida de perdas. É importante que ela sinta essa dor, mas é importante que nós criemos espaço para explicar para ela o que aconteceu. Nós, por exemplo, na vida particular nossa, tivemos uma experiência com nossos 2 primeiros filhos, ainda na faixa de 6 a 8 anos de idade. Nós estávamos em Cataguases, em Minas Gerais, e havia desencarnado um dos nossos amigos espíritas, e ela nos pediram, nossos filhos pediram para que fosse até esse local que o levasse. E nós o levamos, para surpresa de muita gente, e deixamos que ele andasse nas redondezas lá onde estava sendo velado o corpo, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo. E passados alguns momentos, eles retornam e nos informam que tinha mais 4 ou 5 corpos sendo velados. E então passou a questionar o porquê das flores, o porquê daquele algodão, e nós então fomos explicando para ele esse respeito, fortalecendo isso. Essa ideia de morte, nós particularmente, convivemos muito com nossos pais, e eles sempre nos orientavam a esse respeito. Fazia parte das nossas conversas mensais, vamos dizer assim, essa ideia da morte. Então tem que ser uma conversa franca, certo?
perguntar o que ela está sentindo e puxar um assunto. E aqui nós antecipamos, contar nossa experiência a esse respeito da morte, para que ela possa entender que nós já passamos por isso. Observa aqui essa imagem de tristeza da criança, né? E nessa hora que você fala de forma familiar, né, com esse assunto, ela vai começar a entender isso e vai dar margem. Você começa então, a quebrar essa tristeza que há nela. Daí então surge essa figura alegre, porque você falou da morte com naturalidade, e nós que somos espíritas, vamos entender isso que na pergunta 149, que está lá no Livro dos Espíritos, o que acontece com a alma após a morte. E ele volta a ser espírito, continua vivo, ele vai estar no outro local, ele está simplesmente afastado de nós, né, de forma temporária, e vai reencarnar brevemente no nosso meio. Isso que deve ser colocado para nossas crianças. Dessa forma, então, nós que somos espíritas, precisamos entender de forma profunda que nós acreditamos, temos certeza que a alma sobrevive após a morte, que nós temos a certeza que as afeições continuam no além, com nossos parentes e amigos, também com aqueles que nós não temos nenhum tipo de relacionamento. Que eles devem entender, né, e nós assim aceitamos, né, que aquelas pessoas que nós amamos na Terra vão continuar a amar-nos, vice-versa, o mundo dos espíritos. Daí, então, nós colocamos em mente, né, que o que nos atrai aqui na Terra são as questões de afeto. Isso vai continuar no mundo espiritual, mas também vai existir aquele lado negativo das pessoas que não vão, né, relacionar bem conosco no além. Fica aí, então, uma forma assim, rápida, objetiva, de como abordar esse assunto com nossas crianças sobre a morte. Um grande abraço e até o momento com vocês aqui no nosso canal Diretrizes Espíritas.